Bom, pessoal, então, na aula de hoje, tá, a gente vai ver sobre estruturas de repetição. Bom, o que são estruturas de repetição? Na verdade, são estruturas onde um trecho de código pode ser repetido, tá? Então, a gente vê que vários problemas nossos são sequências que se repetem, tá? Até mesmo você sair da sua casa para chegar no... vou lá tomar um sorvete. Você sai da sua casa, andou, chegou na esquina. Na esquina você toma uma decisão. Vou virar para a esquerda. Beleza. Aí, de novo, você anda até chegar na esquina. Então, você está vendo se você tem uma sequência de repetição? Cheguei na esquina, decido para onde eu vou, ando também. Tá? Então, isso daí, o que, que é? Isso são repetições. Tá? E essa repetição é cotidiano nosso. Se a gente for ver assim, quando a gente trabalha, eu trabalho na indústria de carne. Beleza. Meu trabalho é super repetitivo. Tem que cortar isso, fazer aquilo, embalar, tá? Então, isso aí, a vida nossa é uma repetição. Até os próprios dias é uma repetição. A gente acorda, faz um monte de coisa, que pode variar de um dia para o outro, mas no outro dia, à noite, nesse dia você dorme, no outro dia você acorda de manhã e faz a mesma coisa. E aí tem 24 horas e tudo mais. Então, a gente vê que toda a nossa vida, além de ter um conjunto de decisões, também ela é formada por repetições. Não, a minha não era, impossível. Tá? Por quê? Porque toda a nossa vida é pautada em decisões e sempre é uma sequência de repetições. Então, quando a gente fala de estrutura de repetição dentro de uma linguagem de programação ou dentro de uma estrutura que a gente está montando, tipo um fluxograma, é algo que se repete, é um ciclo que está repetindo. Tá? Então, eu vou falar, eu quero imprimir 100 números, uma contagem de 1 a 100. É 1, 2, 3... Então, você está repetindo a sua contagem, sempre adicionando 1, tá? Então, eu quero apresentar o nome de uma pessoa 5 vezes. Então, você tem a repetição 5 vezes. Eu quero saber a idade de 30 pessoas. Então, vou ter que solicitar a idade de 30 pessoas. Eu estou na frente lá de um evento, eu quero saber a quantidade de pessoas do sexo masculino e feminino que estão entrando nesse evento. Beleza, vou ter que perguntar o quê? Para todo mundo, qual que é o sexo, qual que é a sua idade e tal. Então, a gente vai ter sempre esse tipo de atividade repetitiva, tá? E isso é muito comum, tá? Dentro da programação. Tá? São as duas estruturas mais importantes da programação, a repetição e a decisão. Tá? A repetição, ela existe várias formas de ser feita, tá? A repetição mais comum e mais utilizada, vamos falar assim, 90% das vezes, é repetição com variável de controle, tá? Como assim variável de controle? Aqui eu já sei quantas vezes eu vou fazer aquela repetição, tá? Eu quero saber qual o dia do mês onde houve a maior quantidade de vendas. Beleza. Para isso, eu preciso saber quanto vendeu em cada dia do mês. O mês tem 30, 31 dias, então eu sei quantos dias tem o mês. Tá? Eu quero saber o horário, entre o horário de funcionamento da empresa, qual o horário de maior movimento. Beleza, então eu vou registrando a cada hora, sendo que a empresa funciona das 8 às 6, a cada hora eu registro a quantidade de atendimento que eu fiz. Tá? Então, isso tudo são exemplos de estrutura de repetição com variável de controle, ou seja, eu tenho uma contagem, eu tenho uma quantidade específica de vezes que algo vai acontecer. Tá? Então, essa é a ideia de estrutura de repetição com variável de controle. Agora, tem estruturas de repetição que a gente não tem como saber quantas vezes isso vai acontecer. Tá? Exemplo, eu quero... eu vou sacar dinheiro da minha conta até acabar o dinheiro. Você vai sacar quantas vezes? Não tem a quantidade de vezes. Tá? Eu tenho o quê? Eu tenho um valor. O meu saldo for maior que 0. Então, isso daí eu não tenho mais
essa variável de controle, ou seja, eu não tenho mais uma quantidade fixa de vezes. Ah, professor, mas acabou o dinheiro, acabou. Tá? Ah, mas eu vou sacar, eu tenho R$ 1.000 na conta, eu vou sacar 10 vezes. Ué, você vai sacar de 100 em 100? Não, eu vou sacar 200 em 200. Não, então não dá. Não dá para sacar 10 vezes de 200 em 200, que você vai sacar 2.000, você só tem 1.000, tá? Então, tem algumas ações que é impossível a gente controlar, saber quanto tem, quanto inicia e quando termina. Um outro exemplo, você chega lá, você vai no mercado, você fica contando quantos itens você colocou dentro da sua cestinha ou dentro do seu carrinho? Não. Então, você chega lá na frente, lá no caixa, e fala assim, eu comprei 42 produtos. A caixa fala assim, e aí? Tá? Na verdade, ela vai passando no caixa enquanto tiver produto. Não importa quantos tem. Se tiver 5 carrinhos com 1.000 produtos lá dentro, não tem problema nenhum. Ela vai passando até chegar no fim, ou seja, até não ter mais produto. Então, isso daí eu não tenho mais esse controle, tá? Mas essa quantidade fixa de vezes, ou consigo determinar essa quantidade de vezes, tá? Um outro caso, eu falo assim, o aluno vai ficar lá no nivelamento enquanto ele não conseguir 6, tá? Se ele conseguiu 6, que é a média, perfeito. Ele vai sair do nivelamento. Ah, legal. Então, qual que é a condição? Ele vai ficar para sempre no nivelamento? Não. Ele vai até que eu seguir a média dele for maior que 6. Ah, beleza. Mas quantas vezes vai ter que ir? Não sei. Até quando ele conseguir. Na hora que ele conseguiu 6, ele sai do nivelamento. Tá? Então, esses são casos onde a gente não tem o controle disso aí. Tá? Agora fala assim, eu tenho uma turma de 35 alunos aqui, eu quero saber aquele aluno que teve a maior nota. Ah, beleza. Se eu tenho a quantidade de pessoas, que é 35, belezinha. Eu vou ter que ler 35 notas. Então, eu tenho controle disso aí, eu tenho uma variável de controle, eu sei quanto eu vou ter que fazer, quantas vezes vai ser repetido aquele determinado trecho de código, tá? Bom, nessa semana aqui, então, a gente vai falar sobre isso e a gente vai ver alguns exemplos, tá? O que vocês vão ter? Vão ter essa aula, tá? Que vai ser só sobre controle, sobre estudo de repetição com variável de controle, que a gente chama de for, tá? O for é 90% dos laços que vocês vão fazer vão ser for, tá? E 10% praticamente vocês vão usar com o while e do while, e pensando no while do while, dos 10%, 9% é while e 1% é do while. Bem pouco mesmo. Você vai usar mais em menus e algumas outras coisinhas específicas. Tá? Essa semana, as atividades contarão 6 horas de aula. Tá? A data de entrega vai ser na quarta-feira, tá? Dia 9. Então, vocês têm aí bastante tempo para resolver esses exercícios, tá? Para desenvolver essas atividades que não são tão complexas, tá? Lembrando que dentro de programação, não tem esquece um conteúdo, começa outro, tá? Então, vocês vão ver que dentro da programação, quando a gente entrou em estrutura de repetição, dentro de repetição a gente vai usar a estrutura de decisão. E não tem como separar uma coisa da outra. Tá? Então, estrutura de repetição. Então, onde a gente vai ver essa estrutura de repetição aí, que é o for. Aí eu vou falar de 2 assuntos dentro dessas estruturas, que são as somatórias e as contagens. Tá? Atividade. Atividade não é muita coisa, tá? São, novamente, 10 exercícios. Tá? Os primeiros 5 exercícios são relativamente simples. Não tem muita coisa para fazer, tá? É bem simples. E aí depois vai complicando um pouquinho, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Dá para resolver de forma tranquila. Aí. Certo? Então, vamos lá. O que é uma estrutura de repetição for, ou um variável de controle?
Bom, antes da gente pensar nisso daí, vamos pegar aqui, eu vou abrir o Code Blocks aqui, e a gente vai começar fazendo isso tudo por exemplos, tá? Vou criar aqui um novo arquivinho, vou chamar aqui, vou salvar ele, vou chamar de... Vou criar uma da aula aqui. Hoje é a aula 0109. Pessoal, já estamos acabando o ano, hein? Tá? Esse cara aqui a gente vai chamar de laço for. Tá? Vamos salvar aqui. Tá, então vamos começar a escrever. O programa tem sempre a mesma estrutura, tá? Não vai mudar nada nunca, tá? Então a gente coloca lá void main. Vou colocar aqui o include stdio.h. Tá, praticamente todos os seus programas, nesse momento, nessa disciplina, ele perguntou se a gente executa os exercícios ou olham o código. Na verdade, a gente acaba fazendo os dois, tá? Quando é exercício simples, a gente olha só o código, que é fácil de resolver. Agora, quando é exercício mais complexo, a gente vê se está resolvendo certinho ou não. Tá, então, praticamente todos os programas nossos vão ter essa estrutura aqui. Tá? Eu vou colocar um comentário aqui, barra asterisco, vou falar assim, esse é o programa introdutório de estruturas de repetição. Vou pôr uma asterisco barra aqui. Lembrando que isso aqui é um comentário, tá? É sempre importante a gente comentar os programas que a gente está fazendo. Beleza, aqui é o principal nosso. Vou desaparecer um pouco aqui, para ficar só a tela. Vamos lá. Então, imagine o seguinte. Eu quero fazer o seguinte, eu quero imprimir assim, ó. Eu quero imprimir uma sequência de asteriscos na tela. Tá? O que eu tenho que fazer para pensar numa estrutura de repetição, para começar a desenvolver utilizando a estrutura de repetição? A primeira coisa a fazer é o seguinte, é identificar a repetição. Tá? Como que eu identifico a repetição? Ó, aqui imprimi um asterisco, depois imprimi outro asterisco. Existe diferença entre essas linhas? Não, né? Então, é uma linha só, como se fosse uma coisa só que aconteceu várias vezes, onde eu tenho o asterisco, pulo linha, asterisco, pulo linha, asterisco, pulo linha, asterisco, pulo linha. Você pode ver que já tem uma repetição, tá? Então, para me fazer se eu fosse fazer isso aqui manualmente, eu ia fazer assim, printf, asterisco, pulo linha. Aí, eu vou repetir isso aqui várias vezes. Ctrl+C, V. Perfeito. Isso aqui tem quantas repetições? Então, primeiro, como eu tenho contador, eu preciso contar. Eu tenho aqui, ó, eu repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos pôr 10 aqui, 9, 10. Então, aqui eu estou imprimindo 10 asteriscos, um em cada linha. Vou colocar o comentário aqui, barra asterisco, asterisco barra.
Tá? Então, se eu vou imprimir 10 asteriscos, um em cada linha, significa que eu imprimi um asterisco, depois outro asterisco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? Então, aí eu tenho a repetição 10 vezes. Na verdade, repetição na mão. Tá? Então, se eu executar esse cara aqui, ó, lembrando, pessoal, utiliza sempre esse terceiro carinha aqui, ó, a engrenagem com a setinha, porque esse daqui só executa aquilo que já está compilado, esse aqui só compila. Então, vamos sempre usar esse aqui, ó. Olha lá, ó, imprimiu 10 asteriscos, um em cada linha. Ah, professor, beleza. Fácil, não precisa nada de estrutura nenhuma. E se eu quiser imprimir 200 asteriscos? Ô, professor, aí o negócio não fica muito legal. Né? Se eu quiser imprimir 200, eu tenho que copiar isso aqui 20 vezes. Ah, mas se eu quiser 130 agora? Se eu quiser... Então, como eu preciso variar isso daí, tá? Fica complicado eu repetir o mesmo comando várias vezes. Então, deu para perceber que aqui a gente tem algo repetido várias vezes, não tem? Então, aí que entra a estrutura de repetição. Tá? Então, em vez de eu repetir isso aqui 10 vezes copiando, eu faço uma vez só. Então, esse daqui, ó, esse eu sei que esse é o trecho. Vou colocar aqui, ó. Trecho de código que será repetido 10 vezes. Tá? Só que esse trechinho só. Como e agora? Como que eu faço para criar essa repetição, para fazer isso repetir? Eu uso uma estrutura chamada for. Tá? O for é uma contagem. Tá? Ele é bem uma contagem, do início até o fim. Tá? Então, o for permite fazer uma espécie de contagem, indicando início, vírgula, final e incremento. Olha que beleza, né? O início é a partir da onde, tá? Então, é a partir de que número inicia a contagem. O final, até que número vai a contagem. E, por fim, o incremento, que é de quanto em quanto é a contagem. Exemplo, eu quero contar de 2 em 2, eu quero contar de 3 em 3, eu quero pular de 5 em 5, eu quero diminuir, tá? Eu quero contar de 10 até 0, então eu posso fazer vários tipos de contagens diferentes. Sempre lembrando que esse tipo de estrutura precisa de uma variável de controle, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, int, a variável mais conhecida de controle é o i, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, variável de controle para o for. Variável de controle para a repetição for. Certo? Então, como eu disse, quando eu tenho uma variável, um for, eu preciso ter uma variável de controle, porque é ela que vai fazer a contagem. Falar assim, já foi uma vez, agora é a segunda, agora é a terceira, agora é a quarta, agora é a quinta, a sexta, tá? E dentro do for, eu tenho três coisas, início, final e incremento, tá? Então, eu falo assim, ó, o meu i começa em 1. Definir o meu início, tá?
Então, aqui, ó, início da contagem é o 1. Depois, aqui, ó, eu vou colocar uma condição para o for, que seria o final, tá? Então, enquanto se o i for menor ou igual a 10, então, ó, a minha contagem começa no 1, enquanto ela for menor ou igual a 10, tá? Ou seja, ele está em 1 e vai até 10. Final será o 10. Vou colocar na outra linha aqui que é melhor. Final será 10. Ou seja, enquanto i for menor ou igual a 10, vai continuar repetindo. Tá? O incremento agora. Eu quero que o i aumente de 1 em 1. Tá? Que eu quero contar de 1 até 10. Eu quero fazer 10 vezes. Tá? Então, eu coloco aqui, ó. I é igual a i mais 1. Tá? O incremento é 1, vírgula, ou seja, o i é aumentado de 1 em 1. Tá? Então, essa é a estrutura do fora. Então, eu tenho o i começa em zero, o i começa num valor, enquanto o i for menor que o valor final, eu aumento de 1 em 1. Se eu quiser aumentar de 2 em 2, 2 em 2. Se eu quiser aumentar de 5 em 5, 5 em 5. Tá? Nesse caso, a gente vai de 1 em 1. Deixa eu colocar isso aqui antes do for, senão a gente vai ficar fazendo confusão. Então agora, ó, o meu for começou em 1, vai aumentando de 1 em 1, até chegar no 10. Tá? Então, ó, imagina o que o for faz. O for faz assim, ó, o valor de i começa com 1. Então, o i tem 1. Aí ele vem e fala assim, o i é menor que 10? O 1 é menor que 10? Então ele vem aqui e faz isso daqui, ó. Imprime o que eu quero imprimir. Aí, tá dentro do for ainda, ó. Voltou aqui em cima, ó. O próximo passo que ele faz é fazer isso daqui, ó. I, que era 1, vai ser o i, que era 1 mais 1. 1 mais 1 vai ser 2. Aí, então, 2 é menor que 10? Então imprime de novo. Vem aqui para cima. I é igual a i mais 1. Então, aqui o i era 2, mais 1, 3. Foi para 3. Aí ele vem de novo, imprime, faz isso daqui. Então, ele vai fazendo essa estrutura, essa repetição. Ô Samara, isso aqui não é variável, né? Isso aqui é uma condição. Tá? Então, aqui é uma condição. O for é assim, o início dele, a condição para chegar até o fim e o incremento. Tá? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai vir aqui, ó, e começou o for, ele pula aqui, ó, faz isso daqui. I é igual a 1. Beleza, então ele sabe que é 1. Aí ele vem, faz essa condição, como se fosse um if aqui, imagina um if aqui, ó.
Se o I for menor ou igual a 10, o I é menor ou igual a 10? É. Então, ele vem e faz isso daqui. Então, esse trecho de código, ele é executado enquanto essa condição aqui for verdadeira. Tá? Depois que ele fez o trecho de código, ele vem e faz o incremento. Então, o I que era 1 é somado em 1, vai para 2. E aí eu guardo em I de novo. Então, o I passa a ser 2. O 2 é menor ou igual a 10? É. Então, ele vem fazer a parte de baixo. Depois, pula para cá. 2 mais 1, 3. Joga um I. Então, o meu I agora tem valor 3. Tá? Aí, 3 é menor ou igual a 10? É. Então, ele vem, imprime de novo. Volta aqui. 3 mais 1, 4. Joga em I. O 4 é menor ou igual a 10? É. Imprime também. Depois, ele vem para cá de novo. 4 mais 1, 5. 5 menor ou igual a 10? É. Imprime de novo. 5 mais 1, 6. Imprime de novo. 6 mais 1, 7. Imprime de novo. 7 mais 1, 8. Imprime de novo. 8 mais 1, 9. Imprime de novo. 9 mais 1, 10. 10 é menor ou igual a 10? É menor ou igual a 10. Imprime de novo. 10 mais 1, 11. 11 é menor ou igual a 10? Não. Então, acabou a repetição. Ele sai fora desse laço aqui, ele sai fora dessa estrutura e continua a execução normal. Tá? Então, o for funciona assim. Começa aqui, joga um valor inicial para a variável, compara. Comparou, se for verdadeiro, faz. Tá? Aí, acabou de fazer, chegou na última linha aqui, ó, no fecha-chave, ele vem fazer isso daqui, ó, o incremento. Tá? Aumentou mais um. Verifica se é verdadeiro. É verdadeiro? É. Faz isso aqui de novo. Chegou aqui no fim, pula para cá. Faz o incremento. Verifica e vem para cá de novo. Faz o incremento. Verifica, vem para cá de novo. Tá? Então, é sempre essa rotina. O for dá um valor inicial, depois faz a comparação. Se a comparação for verdadeira, faz o que tem aqui dentro. Aí, pula para o incremento. E aí, vai de novo. Fica fazendo assim. Incremento, verifica. Incremento, verifica. Incremento, verifica. Até acabar. Ah, tá. O Luiz Gustavo perguntou, e o I mais funciona? Tá, pessoal? Na linguagem C, vou colocar até um comentário aqui, ó. I é igual a I mais 1 é igual a I mais. Então, quando eu uso I++, vocês vão usar sempre I++. O que é I++? I é igual a I mais 1. Tá? Então, isso daqui é exatamente a mesma coisa que isso daqui. Tá? Então, eu vou fazer um com cada um. Vou copiar esse fora aqui, ó. Vai fazer Ctrl C. Tem dois fora aqui, ó. Um eu vou colocar com I++, e o outro eu vou colocar com I mais igual a 1. Igual a I mais 1. Tá? O I++ é exatamente a mesma coisa desse cara aqui, ó. Tá? Só que aqui, em vez de asterisco, eu vou imprimir outra coisa. Vou imprimir aqui um e-comercial. Não é bom. Vou pôr um arroba. Tá? Então, ó, esse primeiro cara aqui, ó, ele começa de 1, vai até 10, somando de 1 em 1. Tá? Esse cara aqui começa em 1, vai até 10, incrementando 1. Então, é a mesma coisa. Então, se eu vier aqui executar, ó, olha lá que beleza. Ó. Eu tenho 10 asteriscos seguidos de 10 arrobas. 150 quilos. Deixa eu mostrar aqui. Aí. Tá? Eu tenho aí, ó, 10 asteriscos seguido de 10 arrobas. Tá? Ah, eu só quero apresentar 6 asteriscos e 4 arrobas. Beleza, eu quero 6 asteriscos. Então, o I começa em 1, vai até
6 asteriscos. O arroba, eu quero apresentar só 4. Então, ele começa, o i começa em 1 e vai até 4. Tá lá, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, essa estrutura aqui, ó, é uma estrutura que vocês vão usar muitas vezes. Tá? E vai ter sempre o mesmo formato, ó. A gente vai ver que começa num valor, termina no outro, e aumenta de 1 em 1, ou aumenta de 2 em 2. Ah, e se eu quiser, apesar de aumentar de 2 em 2 aqui, não faz sentido, porque a gente está imprimindo só o asterisco. Tá? Então, bom, esse é o primeiro exemplozinho que a gente fez. Tá? Aqui é uma variável de controle só para fazer a apresentação de uma sequência de alguma coisa. Ah, professor, se eu quisesse, em vez de imprimir 4 arrobas, 1 em cada linha, eu quero imprimir numa mesma linha 10 arrobas, 30 arrobas. Ah, beleza, posso colocar aqui, ó, 20 arrobas. Só que eu não quero que pula a linha. Tá? Eu quero que pula a linha só no final. Então, eu posso colocar um printf aqui, ó. Pular a linha. Barra N vai só pular a linha. Tá? Então, se eu rodar aqui agora, olha lá. Então, eu tenho 6 e tenho mais 20. Tá? Então, aí, o meu laço é sempre essa contagem. Tá? Se a gente for fazer contagem de alguma coisa, repetir alguma coisa por repetir, vai ser sempre esse formato. Começa no valor, enquanto for menor ou igual a outro valor, aumenta de 1 em 1 e acabou. Tá? Beleza? Deixa eu salvar isso daqui. Então, a gente vai fazer agora um outro exercíciozinho de contagem. Tá? Repetir file, vou chamar aqui de... Vou colocar aqui, ó, contagem. Tá, então vou começar lá, include stdio.h, sempre esse carinha. Depois eu vou colocar aqui void main. Aqui eu vou colocar uma outra variável, tá? A gente vai sempre criar uma variável do contador, mas agora eu não vou colocar aí, tá? O padrão é aí, a gente usa sempre o i, que é mais fácil. Tá? Toda vez que você acha isso, você falar, é o iterador, é o cara que serve para fazer a iteração, não interação, tá? Iterar é fazer sequências, né? Fazer, aumentar, incrementar. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, conte. Coloquei um outro nome aqui, conta. Agora eu quero fazer o seguinte, ó. Agora quero fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, professor, fácil. Você vem aqui e põe assim, ó. Printf 1. Pula a linha. E aí eu faço uma sequência disso aqui, Ctrl+C, V. Ctrl+Z. Olha lá, professor. Fiz certinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, mas é até 15, tem problema, põe até 15. Pô, mas isso aí só serve para imprimir de 1 até 15, não serve mais para nada. Tá? E se eu quiser aumentar a contagem até 1000, eu vou ter que fazer 1000 printf, é uma loucura. Tá? O que a gente tem que identificar? A repetição. Tá? O que acontece daqui para cá? O que muda de um para o outro? O valor aumenta de 1 para 2.
não é? De 2 para 3. O resto é a mesma coisa. Então, aqui, ó, eu posso pegar aqui, ó, e colocar aqui, em vez de colocar o valor fixo, eu posso colocar uma variável, tá? Eu posso pegar e colocar aqui, ó, %d, e passo conta aqui, ó. Aí eu aumento conta. Olha que beleza agora, né? Se eu fizer isso daqui, ó. Essa linha aqui, ó. Você vê. Se eu fizer isso daqui, eu vou mostrar a execução. Barra asterisco. Asterisco barra. Asterisco barra. Então, se eu rodar esse programinha, ó, o conta vai ter, vamos colocar o valor inicial para ele aí. Conta começa com 1. Então, ele vai vir, ó, apresentar conta, que é 1. Aí ele vai aumentar o conta, que era 1 mais 1 vai para 2, imprime 2. 2 mais 1 vai para 3, imprime 3. Olha lá que beleza, ó. Eu consegui fazer um contador, ó. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, vocês podem ver que esse trecho de código aqui, ó, tá o quê? Repetindo, não tá? Olha lá. Tá repetindo um monte de vezes. Tá? E aí a gente identifica a repetição. Tá? Então, com isso daqui, a gente consegue identificar a repetição. Ah, então, na verdade, esse trecho de código aqui, esse monte de coisa aqui, na verdade, não serve para nada. O que manda é esse carinha ali. Tá? É essa repetição que está acontecendo. Bom, aí eu quero ter isso aqui repetir 15 vezes. Ah, eu posso fazer um for aqui, ó. For. Lembra que o for, se a gente voltar aqui, ó, ele tem já o aumento, não tem, ó? Que a gente chama de incremento, ele já faz isso daí, tá? Então, esse incremento aqui, ó, eu posso colocar aqui dentro. Então, eu posso fazer assim, ó, o conta começa em 1, aí eu não preciso falar que o conta começa em 1 aqui em cima. Ponto e vírgula. Enquanto conta for menor ou igual a 15, tá? Que é a quantidade de vezes que eu quero repetir isso daqui, eu vou pegar aqui e vou pegar esse trecho aqui, ó, que acrescento no conta, e vou pôr aqui dentro. Tá vendo que a estrutura do for, ó, a variável começa no valor, enquanto ela for menor ou igual a tal valor, ela vai aumentando, tá? E aí eu tirei meu conta daqui, ó. Agora o que eu vou repetir? Eu vou repetir só esse printf. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, o conta, a cada vez que ele repetir, a cada vez que ele passar aqui, ó, ele vem aqui e aumenta 1. Então, ele começa no 1. É menor que 15, imprimiu o conta, que é 1. Aí ele vem aqui e fala, conta mais 1. Então, 1 mais 1, 2. 2 é menor que 15, imprime 2. Ele vai fazer isso aqui um monte de vezes. Tá? Aí eu executo aí, e aí eu tenho o meu resultado, ó. Tá? E aí eu tenho meu resultado, belezinha, tá? Contando de 1 até 15, certo? Ah, professor, e se eu quisesse contar de 1 até 50? Fácil, altera aqui, ó, 50. Na hora que eu rodar aqui de novo, ó, olha lá, vou jogar aí. Olha lá, agora eu tenho de 1 até 50. E aí eu posso fazer contrário. Ah, professor, eu quero colocar um na frente do outro. Beleza, então não põe ponto, não põe aqui
o barra N, eu ponho um espaço assim, ó. E aí, na hora que eu rodo, ó, ele vai colocando um na frente do outro. Ó. Ah, mas e se eu quiser fazer uma contagem regressiva? Tá? Fazendo uma contagem de 1 até 50. Agora, eu vou fazer uma contagem regressiva aqui, ó. Fazendo contagem regressiva de 10 até 0. Tá? Fazendo contagem regressiva de 10 até 0. Então, vamos lá. Põe um for, tá? Eu sei que dentro do meu for, como é uma contagem, eu vou só imprimir o valor que eu estou contando. Tá? Então, vou pegar e colocar aqui, ó, printf, percent d, vou colocar o barra n de novo aqui, que é para imprimir linha por linha, e vou mandar imprimir aqui a variável conta, que vai ser definida no meu laço. Tá? Então, aqui eu vou fazer o quê? Ó? Eu quero começar onde? Do 10, não é? Então, aqui eu coloco assim, ó, o conta não começa mais no 1, conta começa em 10. Tá? Só que agora, como eu estou de cima para baixo, eu tenho que chegar até onde? Até o 0. Tá? Então, conta, fazer errado para depois fazer certo, tá? Menor ou igual a 0. Ponto e vírgula, conta é igual a conta mais 1. Tá? Copiei lá de cima. Bom, eu sei que tem que começar no 10 e não no 1. Então, eu já alterei isso aqui, tá? Agora, eu sei que eu tenho que chegar no 0. Mas, ó, o conto é 10, certo? 10 é menor ou igual a 0? Já não vai funcionar. Por quê? Porque ele vai contando e vai diminuindo até chegar lá. Então, quando a gente trabalha em contagem regressiva, tá? A gente inverte o sinal aqui, ó. Tá? Por quê? Porque o valor inicial ele é maior que o valor final. Tá? Aqui o valor inicial ó, é menor que o valor final. Sempre analisa isso daqui. Ó. Se isso aqui é verdadeiro, ó, se esse valor é menor que esse, ou se esse valor é maior que esse. Tá? Então, essa condição aqui, ó, comparando esses dois caras e o sinal, esses dois caras e o operador relacional, ele tem que estar dando verdadeiro. Então, 10 é maior ou igual a 0? É. Perfeito. Deu certo. Tá? 1 é menor ou igual a 50? É. Tá certo o laço. Se eu fizer assim, ó, o que vai acontecer? O 10 é menor ou igual a 0? Não, não é. Então já é falso. Se é falso, se for, não vai funcionar. Tá? Então, sempre com essa atenção. Lembrando, então, que quando a gente começa no número menor e vai para o maior, a gente usa menor igual. E quando é do maior e vai para o menor, é maior igual. Sempre analisando ó, o valor inicial com o valor final e o símbolo e o operador relacional. Se isso aqui for verdadeiro, perfeito. Se isso aqui for verdadeiro, está certo o laço. Tá? Agora surge um problema. Ó. Ele começa no 10, não começa? Eu tenho que chegar no 0. Eu vou somar 1 ou tirar 1? Tá? Então aqui eu não vou usar o mais. Ó. Eu vou usar quem? O menos. Tá? E vou colocar aqui, ó. Conta é igual a conta mais 1 é igual a conta menos menos. Tá? Então, isso é a mesma coisa que isso. Então, se eu executar agora, ó, o que, que eu vou ter? Eu vou ter um que vai contar até 50, tudo numa linha só, e um outro que vai contar do 10 até o 0. Então, vamos ver se isso é verdade.
Ó, vocês viram uma coisa? O que aconteceu o 10? Ó? O 10 continua aqui na frente. Ó. Por quê? Porque na linha de cima eu não tenho barra N. Eu não falo saltos de linha. Tá? Mas estão vendo? Ó, começou no 1, foi até o 50. Depois, do 10 até o 0. Opa. Vinícius, sim, aqui seria. Tá? Conta é igual a conta menos 1 é igual a conta menos menos, perdão. Tá? Então, se eu tirar isso daqui e colocar isso aqui, ó, vai dar a mesma coisa. Olha lá. Olha lá. Vai ser exatamente a mesma coisa. Bom, tá vendo que daqui para cá, ó, não tem salto de linha, ó. Tá vendo? Então, do último cara que eu tenho aqui, ele não pula a linha. Quando ele vem nesse cara aqui, ele imprime o primeiro e depois pula a linha. Então, se eu quiser pôr um salto de linha, posso vir aqui e colocar assim, ó, printf e pulo linha. É. Mas não tem nada dentro, não tem problema. É só pulo de linha. Tá certinho. Conta tudo numa linha, depois ele faz linha a linha, decrementando. Beleza? Bom, vamos lá agora aprender a fazer salto. Então, a gente viu como fazer uma contagem aumentando e como a gente faz uma contagem diminuindo. Tá? Agora, vamos fazer um outro aqui. Vamos fazer com saltos maiores. Tá? Empty file. Vou chamar aqui contagem 2 em 2. Salvar. Tá? Aqui, ó, eu vou pegar, eu vou fazer de novo aquela. Vou incluir aqui de novo. Tá? Aqui eu vou colocar uma void main. Tá? Aqui dentro eu vou criar outra variável. Vou voltar para o i agora. Só que agora eu quero começando em 0 e mostrar todos os números pares. Tá? Até 1000. Tá? Então aqui eu vou apresentar todos os números pares a partir... Vou começar do 2. A partir do 2. Tá? Até o 100. Então, quando eu estou falando números pares a partir do 2, qual seria o início do meu for? Qual seria o valor de início? 2. Tá? Então, o meu i começa em 2. Beleza? Agora, eu vou ter que chegar aonde? É o 100, não é? Então, enquanto o i não for... Enquanto i for menor ou igual a 100, ou seja, enquanto ele não chegar no 100, tá? O que eu vou fazer? Não, agora é que muda. Agora eu não vou pular de 1 em 1, fazer um i mais mais, porque o i mais mais, ele aumenta 1. Tá? Eu não quero que aumente 1, eu quero que aumente 2. Tá? Então eu posso fazer assim, ó, i é igual a i mais 2. Tá? Então o i vai de 2, vai para 4, vai para 6, até chegar lá no fim. printf %d, vou pôr só um espacinho aqui, vírgula i. Tá lá. Então agora, ó, o início é o 2, o fim é o número 100, mas agora eu estou aumentando de 2 em 2.
Tá? Vamos ver se isso funciona. Olha lá que beleza. Tá ele aí, ó. Tá? Começou de 2 e foi aumentando de 2 em 2 até chegar no 100. Bom, o 2 em 2 também tem um jeito de eu fazer um incremento diferente, tá? I é igual a I mais 2. Isso daqui é igual a I mais igual a 2. Tá? Então, eu posso usar, além de usar esse formato aqui, eu posso usar esse formato aqui. Ó. Esse formato está falando, ó, o I mais igual a 2. Ou seja, pego o I e soma o valor dele mais 2. Tá? Se eu quisesse somar, subtrair 2, eu poderia fazer assim. I é igual a I, não, subtrair 3. Isso daqui é igual I menos igual a 3. Tá? Então, quando eu quero acrescentar num valor, eu uso mais igual. Quando eu quero subtrair de um valor, eu tiro menos igual. Beleza? Bom, pessoal, entenderam o laço for? Tá, então agora vamos incrementar algumas coisinhas, fazer algo diferente no laço for, tá? Então, ó, o próximo passo é eu quero ler 30 números. Não, 30 é muita coisa, vou ficar cansado de digitar. Vou ler 10 números. Então vamos criar aqui, ó, um outro arquivinho. O i menos igual a 2? Não, não é igual a menos 2. É menos igual a 2. Tá? Se você quer aumentar 1, você faz assim, não faz? Ó, i mais mais. E se você quer subtrair 1, você põe i menos menos. Isso daqui é para 1. Tá? Quando eu tenho valores diferentes de 1, eu coloco assim, mais igual. Então, se eu coloco mais igual, eu estou falando i é igual a i mais 2. Eu estou somando 2. E o i menos igual a 3, eu estou subtraindo 3. Tá? Então, quando eu coloco o mais igual, significa que eu estou subtraindo esse valor desse aqui. E se eu coloco menos igual, eu estou subtraindo esse valor desse aqui. Tá? Eu somo um valor ao que já tem, e o outro eu subtraio um valor do que já tem. Simplesmente. Tá? Se eu falar assim, ó, eu quero 10 em 10. Ou então eu quero começar do 100 e chegar. Eu quero começar no 100 e chegar no 0. Só que de 3 em 3. Vou botar 99, que é mais bonito. Tá? Eu posso falar assim, agora eu quero de 3 em 3, só de trás para frente. Então, inverto o sinal. Analiso, ó. 99 é maior ou igual a 0? É, tá certo. Tá? Aí eu venho aqui e coloco i menos igual a 3. Ou seja, vou subtrair de i a cada vez 3. Tá? Se eu rodar aqui, tá lá. 99, 96, 93, 90, até o 0. Beleza, Samara?
Eu vou fazer o outro aqui, leitura, repetição, repetir leitura. Repetição, leitura. Ó, vai. Tá, então aqui, ó, na repetição, leitura aqui, vai lá de novo, include, stdio.h, depois void main. Bom, aqui dentro vou colocar lá. Então, ó, eu quero ler 20 valores, eu teria que colocar 20 scanf. Mas nós já aprendemos que quando a gente quer fazer algo repetidas vezes, a gente pode utilizar a estrutura for, tá? Então, eu vou colocar lá, ó, vou criar a variável de controle. Variável de controle. Laço. Agora eu vou fazer um. Eu quero ler 10 números. Beleza, então eu coloco lá. E começa em 0, começa em 1, vírgula e menor igual a 10, ponto vírgula e mais. Bom, então eu vou imprimir aqui, ó. Para fazer ficar bonitinho, vou colocar assim, ó. O número. E aqui vou dar um scanf, você lembra do scanf lá, né? %d, vírgula, vou criar uma variável, que é o número a ser lido. Int número. Então, lembrando, você põe o comercial aqui, né? E comercial número. Aqui, eu quero imprimir o valor de I. Então, vai aparecer assim, ó. Digite o primeiro número, o segundo número, o terceiro número, o quarto número, o quinto número e assim por diante. Então, aqui, ó, quando eu preciso ler vários elementos, tá? Eu ponho ele dentro de laço. Certo? Então, se eu vier aqui, ó, e mandar rodar, por ele aqui mandar rodar, ele vai trazer lá, ó, digite o número. Aí eu colocar lá, 2, 5, 6, 7, 3, 4, 8, 1, 2, 6. Aí eu leio todos os números. Só tem um porém, pessoal. Aqui dentro, ó, esse número, ele é válido somente, o valor que você digitou, eu só tenho ele aqui dentro daquela repetição. Então, com igual a 1, ou seja, o primeiro número digitou, beleza. Eu tenho que tratar ele aí. O que eu quiser fazer com ele aí, eu posso fazer. Mas na hora que ele chegou na outra repetição, eu jogo outro valor dentro dele. Tá? Por quê? Porque é uma variável só. Então, se eu faço 10 leituras na mesma variável, eu estou jogando fora 9 valores. Está ficando só o último. Tá? Por quê? Porque dentro de uma variável cabe um só valor. Tá? Então, aqui eu guardo em número, mas depois o número no próximo laço, na próxima repetição desse laço aqui, ele já vai ser descartado. Tá? Ah, então aqui, ó, se eu quiser fazer algum tratamento com esse número, eu faço aqui dentro. Ó. Então, eu quero falar assim, vai digitar 10 números, eu quero saber se eles são, qual é par ou é ímpar. Ah, beleza, então posso fazer aqui, ó. Se o número que a pessoa digitou, o resto por 2 for 0,
Esse é um. Esse número é par. Tá? Está vendo que dentro do laço a gente está começando a fazer estruturas maiores. Tá? Então, eu estou tendo um if dentro de um for. Para que esse if dentro do for? Nesse caso aqui, eu quero ver se o número é par. Tá? Ou se é ímpar. Então, para a quantidade de número que eu digitar, para 10 números que eu digitar, eu vou falar, esse é par, esse é ímpar, esse é par, esse é ímpar, esse é par, esse é ímpar. Tá? Vou copiar aqui de cima. Vou digitar de novo, não, porque eu tô... Então aqui, ó, o que eu fiz? Eu estou lendo um número, estou lendo 10 números. A cada número que eu leio, eu analiso ele. O resto da divisão dele por 2 é 0, então ele é par. Verifica e o resto da divisão por 2 é 0. Então, aqui, se eu rodar, ó. Vírgula. Olha lá, ele abriu lá. Digite o primeiro número. 3. Esse número é ímpar. Nossa, quase saiu certinho. 4. É par. 3. 8, 7, 6, 5, 9, 10. Tá? Não vou colocar acento. Depois eu mostro para vocês como evitar esses errinhos aqui. Pessoal, então dentro do laço você pode fazer o que quiser. Então aqui eu estou analisando 10 números para saber se são pares ou ímpares. Tá? Uma outra coisa que também é interessante, depois, antes de contagem, fazer um laço baseado em variáveis. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente está usando 100 valores fixos, ó, constantes, né? 1 e 10. Aqui, ó, 1 e 50. Aqui, entre 1 e 6, 1 e 20, tá? De 2 em 2. Tá? Agora nós vamos fazer vou criar um outro arquivinho aqui, depois a gente volta naquele da leitura, tá? Vou falar isso para vocês também. File. Contagem com variáveis. Não perder muito tempo digitando. Então, imprimir de um valor inicial, contar de um valor X até um valor Y. Tá? Então, venho aqui, ó, e vou definir dois valores. Ó. Vou criar aqui, ó, int início, ou sem acento, início, vírgula final. Esse fim. Então, agora, eu não vou contar de 2 até 100. Eu vou contar de um valor inicial até um valor final. Tá? Bom, para isso, eu preciso fazer a leitura desses valores. Tá? Então, eu coloco assim, ó, dou um printf aqui, digite o valor inicial da contagem. Tá? Aqui dentro do scanf, um percent %d, vírgula, e início. Então, eu pedi o início.
Agora eu vou fazer o final. Ctrl C. Vou ver. Digite o valor final da contagem. Então, agora, ó, eu tenho o início e tenho o fim. Tá? Aí, aonde que eu quero? Se eu quero começar de um valor inicial, eu ponho aonde? Não é? Então, ao invés do 2 aqui, vou colocar o início aqui, ó. Tá? E ele vai até onde? Até o fim. Tomando de 1 em 1. Tá? Então, aqui, o que, que eu tenho? Aqui eu tenho uma contagem de um valor inicial e um valor final. Serve para qualquer valor inicial e valor final. Tá? Então, se eu vier rodar aqui, ó, run. Tá lá, ó. Digite o valor inicial da contagem. Eu quero contar de 10 até 50. Olha lá. 10, 11, 12, 13, 14, tá? Até os 50. Certo? Então, nos valores iniciais para variáveis, nos valores finais das variáveis, no incremento, eu posso utilizar variáveis, tá? Para definir início e fim da contagem, até o incremento. Se eu quiser fazer assim, ó, mais igual a... Ó, eu posso colocar até assim, ó. Início, fim, vírgula, aumento. O valor do incremento da contagem. Aumento. Então, ó, olha aqui que interessante. Eu começo no início, vou até o fim, tá? E estou aumentando de acordo com a variável aumento. Então, se eu rodar aqui, ó, eu vou falar, quero começar o valor inicial da contagem. Eu quero começar em 2 e até 200, só aqui de 4 em 4. Olha lá. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, e assim por diante. Então, se você quiser fazer uma tabuada, dá para você fazer também. Isso daí. Beleza, pessoal? Então, ó, isso aqui é para mostrar para vocês que, na verdade, o início, o fim e o aumento, o valor inicial, o valor final, no laço controlado e o aumento, eu posso definir através de valores de variáveis. Beleza? Tranquilo até agora, pessoal? Alguma dúvida? Tudo indo belezinha? Tá, agora falta só mais duas coisinhas, tá? Que é somatório e contagem, tá? Esses caras aqui, depois eu quero que vocês dêem uma lida nesse texto aí, ele vai ficar bem detalhado para vocês como fazer, tá? Mas a gente vai fazer aqui agora, tá? Então aqui, ó, eu criei uma repetição dentro, eu estou lendo vários números, tá? Só que eu quero saber agora, uma pergunta que eu quero fazer aqui, ó. Vou isso aqui. Vou criar um novo com isso aqui. Chamar de contagem. A contagem é bem parecida com isso daqui, tá? Eu vou criar a contagem aqui e aí eu vou explicar para vocês como fazer, tá? Contagem não. Chama-se acumulador. Tá? Então, esse programinha aqui, ó, solicita 10 números
números para o usuário e apresenta a quantidade de pares e ímpares digitados. Tá? Então, eu vou começar pelo jeito mais simples, tá? A primeira coisa aqui é eu vou ter que criar aqui uma outra variável que vai ser uma variável de contar par, tá? Então, int contagem pares. Tá? Aqui tem uma coisa extremamente importante. Quando você está fazendo contagem e somatório, tá? Você tem que inicializar a variável. Por que inicializar a variável? Porque quando eu faço a contagem, eu falo assim, ó, inicialmente, sem a pessoa digitar nenhum número par, só com par aqui, tá? Sem a pessoa digitar número nenhum, quantos pares tem? Nenhum, né? Tá? Então é isso que eu estou falando aqui, ó. Estou dizendo aqui, ó. Inicialmente, a quantidade de números pares é zero, pois não foi digitado nenhum número ainda. Tá? E quando eu estou fazendo contagem, eu falo assim, ó, 10 é par, 1. Tá? 5 é ímpar, não é nada. Número agora 18 é par, 2. Então você vai contando, você vai aumentando o valor do número, o valor desse contador. Então, inicialmente, o valor desse contador é o quê? É zero. Por quê? Porque não tem ditado ainda. Então, não tem nenhum número. Se não tem nenhum número, não pode ter nenhum número par. Beleza? Aí eu vou analisar aqui, ó. O número que a pessoa digitou é par? Se é par, eu tenho que somar na minha contagem. Tem que somar mais um. Então, eu colocaria assim, ó, contagem pares é igual a contagem pares que eu já tinha antes. Então, inicialmente, eu tenho 0 e somo 1. Então, ó, se eu achar um número par, eu pego o valor que tenho, que é 0, e somo 1. Então, ele vai para 1. Aí, eu digito outro número, é ímpar. Não faço nada. Digito outro número, é par. Opa, tinha 1 mais 1. Outro ímpar, outro ímpar, outro ímpar, outro par. Opa, 2 mais 1, 3. Agora tem 3. Então, a gente vai aumentando a contagem, tá? Só que é baseado o quê? Numa condição. Certo? Então, eu tenho uma condição para aumentar a contagem. Que condição que é essa? Se o número for par. Então, eu estou aumentando. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer de 3 formas diferentes. Contagem pares mais, ou contagem pares mais igual a 1. Qualquer um desses 3 caras aqui serve. O que a gente mais usa? Esse aqui. Pode-se usar qualquer um dos 3 formatos. Tá? Olha que beleza. Então, ó, o que esse cara vai fazer? Ele vai pedindo vários números, e aí eu vou imprimindo, ó, eu vou guardando, ó, achei um par. Mais um, mais um, mais um, tá? Então, quando eu terminar de fazer esse laço, eu vou ter a quantidade de números pares que foi digitado aqui. Então, aí eu preciso apresentar esse valor. Eu venho aqui e coloco assim, ó, printf, a quantidade
número pares. Pares digitado por você foi percente dele. E aqui eu coloco de pares. Vou botar a linha isso aqui. Tá, pessoal? Então, ó, aqui dentro eu fiz o processamento, tá vendo? Eu fiz a contagem, ó. Eu analisei o valor digitado e aí fui aumentando se fosse verdadeiro. E aí embaixo eu imprimo. Então, se eu vier aqui, salvar esse cara e rodar, olha lá, o primeiro número. Então, eu vou digitar lá 5, 9, 8, 12, 6, 3, 7, 1, 4. Então, tem 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, 3 números pares que foram digitados. Tá? Ah, professor, se eu quiser falar a quantidade de ímpares também. Ah, não preciso fazer a contagem, eu posso fazer simplesmente assim, ó. Olha que beleza. A quantidade de números ímpares foi. Eu sei que eu tenho 10, foram digitados 10 números, eu coloco assim, 10 menos. 10 menos a quantidade de pares. Tá? Por quê? Porque eu sei a quantidade. Se eu não souber a quantidade aqui, aí eu tenho que identificar aqui dentro. Vou fazer aqui, ó, outra condição, sem problema. Eu quero saber se é divisível por 3. Eu posso fazer aqui, ó. If o número for divisível por 3, aí eu posso criar um outro contador. Então, para cada contagem que eu quero fazer, eu crio um cara aqui, ó, com uma variável, guardar essa contagem. Contagem de 3. E inicializo com 0. Então, o formato é sempre a mesma coisa. Ó. Quando eu quero fazer um contador, inicializo o contador com 0. Depois, eu venho, faço o que eu quero fazer, a análise que eu tenho que fazer, e a cada vez que eu encontrar o que acontecer algo, eu somo mais um. Estou contando, somando um, mais, e vai embora. No final, eu venho e faço a apresentação desses valores. Tá? Então, aqui, se eu quisesse o número divisível por 3, eu colocaria aqui, ó, contagem de 3 mais. Aí, eu coloco, aqui eu já tenho duas análises sobre uma mesma variável, tá vendo? Ó? Eu tenho uma análise, que é a contagem de números, ver se os números são ímpares, são pares, e uma outra análise para ver se o número é divisível por 3. Então, eu posso colocar vários, número primo, posso colocar um monte de coisa aqui dentro. Tá? Então, eu posso fazer várias análises. Para cada análise que eu fizer, eu tenho que ter um contador diferente. Tá? Aqui, contar a quantidade de números divisíveis por 3. Tá? Então, aqui eu posso pegar aqui, ó, e colocar mais uma informação aqui dentro. Ali. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho 3 carinhas diferentes. Tá? Tem 2 análises. E aí eu tenho
3 resultados aqui. Por quê? Porque, na verdade, um é complementar ao outro, tá? O par e o ímpar, o que não é par é ímpar, então não tem outra opção. Tá? Então, aqui eu vou digitar os números, ó, eu estou analisando número a número, 3, 5, 7, 8, 9, 1, 4, 8, 6, 2. Olha lá. A quantidade de números pares digitados foi 5, então deve ter 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A quantidade de ímpares também foi 5. E divisível por 3 também foi 5. Eu tenho o 6, o 9 e o 3. Tá? Então, isso daqui é exemplo de contagem. Como que funciona? Inicializo com 0. Depois, a cada elemento que eu trago, eu somo mais um. Tá? E agora, o último cara, que é importante também nesse caso aí, é a somatória. Tá? É o último rapidinho, tá? Depois, deixa eu copiar. File, save, somatória. Calma aí, pessoal. Deixa eu fazer a somatória. Deixa eu acertar aqui. 9. Então, o somatório é muito perto do acumulador, tá, pessoal? Então, eu vou copiar esse código aqui. O somatório é simples, mas você pode utilizar qualquer condição, pode colocar aí, pode colocar o que você quiser lá dentro, tá? Então, eu vou fazer uma somatória. Representa, vou citar o usuário 10 valores e apresentar a somatória desses valores. Tá? Então, eu quero somar todos os valores. Eu vou fazer a calculadora. A minha calculadora é 10 mais 3 mais 5, tá? Então, eu vou pegar 10 valores e vou somar todos eles. Então, eu vou precisar do quê? De uma variável soma, tá? Que tem o valor inicial 0. Por quê? Imagina a calculadora, na hora que você liga ela, que valor tem? Nada. E aí depois eu vou aumentando o valor, somando, até chegar no valor que eu quero, tá? Então, o valor inicial, realmente, a soma é 0. Ah, pode ser diferente? Não, tem que ser 0. Pois não foi ditado nenhum número ainda. Tá? Então, a soma é 0. Aqui eu peço o número a somar. Digite o número a somar. Beleza. Aqui dentro, ó, eu vou fazer algo bem simples, tá? Eu quero, então, agrupar todos esses números dentro de soma. Então, eu faço o quê? Eu falo assim, ó, a soma, era o que ela tinha antes, mais o valor que eu digitei. Tá? Então a diferença da contagem e da somatória, qual que é? A contagem é 1, 2, 3. Vou somando de 1 em 1. Tá? A somatória, eu somo vários valores ao mesmo tempo. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, a soma dos valores digitados é percente de e aí aqui eu ponho a soma. Tá? Essa é a soma simples. Tá? É a soma sem nada de diferente aqui, tá? Mas eu poderia falar assim, imagine num show, eu quero saber quanto foi arrecadado com a entrada das pessoas do sexo masculino. Então, eu poderia colocar aí, fitar o sexo, aí poderia ter várias coisas aqui dentro. Mas o somatório básico dele é sempre assim, eu começo com o valor inicial,
como zero, então eu zero, ou seja, eu não tenho nada somado. A cada número digitado, eu vou adicionando ele ao soma. Tá? E aí ele vai agregando cada vez os números dentro do soma. Então, se eu rodar esse cara aqui, ó, vou pôr aqui, ó, a execução, tá? Então, ó, imagina que ele está aqui, ó, eu estou parado aqui, digite o número. Então, o meu soma tem um valor zero. Aí eu vou digitar o número. 5. Agora, o meu soma, ó, o soma é o soma mais 5. Ou seja, ele tem 5 agora. Aí eu coloco lá 2. 5 mais 2, 7. Tá? Mais 3, 10. Mais 5, 15. Mais 10, 20. Com mais 5, 25. Com mais 4, 29. Com mais 1, 30. Com mais 6, 36. Com mais 3, 39. Opa, errei algum número aí. Ah, deu certo. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, a soma dos valores digitados é 44. Para mostrar melhor para vocês, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apresentar, logo após você digitar o número, eu vou apresentar o valor atual, ou seja, o subtotal. Tá? Vou colocar um printf aqui, ó. Soma parcial. %d, vírgula, soma. Isso só para a gente ter os valores, para mostrar para vocês o que acontece. Vou pôr um barra N aqui, 2 barra N aqui. Um antes ou depois, acho que é melhor. Beleza. Tá? Então, agora eu estou apresentando, ó, apesar de eu estar pegando os valores, ó, já estou fazendo a somatória, o certo é apresentar no fim, mas geralmente quando você está fazendo a soma na calculadora, ele vai aparecendo os valores parciais, não vai? Você vai lá no mercado, o mercado estou comprando tal coisa, ele vai mostrando os valores parciais também. Então, a ideia aqui também é mais ou menos essa. Eu vou rodar aqui, ó, agora ele vai mostrar. Gente, o primeiro número, 10. Olha lá, só o parcial, 10. Com mais 5, 15. Com mais 7, 22. Com mais 23. Então, imagina aqui a sua compra no mercado. Você está comprando coisas lá, ele está somando, ó. Olha lá, a soma dos valores ditados é 86. Tá? Então, isso daqui são duas coisas que a gente trabalha muito, tá? Sei lá, 80% das coisas que você vai fazer com laço é análise desse tipo, tá? Com somatória e com contador. Beleza, pessoal? Entenderam aí essas duas formas de trabalhar, contador e somatória? Tá, então, na hora de exercício que a gente tem lá, ó, eu deixei para vocês. Tá? Aqui tem um exemplo de somatório, bonitinho, tá? Já está comentado também. Eu vou colocar esses exercícios todos lá, tá? Para vocês dando uma olhada. Tá? Aqui tem o de contagem também, tá? Aqui com valores de idade e tal. A média, ó, média nunca se calcula dentro do laço, tá? Então, média, ó, média é sempre no final. Então, se eu fosse pensar numa média aqui, ó, nesse somatório aqui, eu posso falar assim, int f a média dos valores digitados é %d. Então, aqui eu quero calcular, quero colocar a média dos valores. Eu venho aqui e coloco lá, média. Beleza, não calculo, não criei ela lá em cima. Eu vou criar ela aqui, ó. Então, só para vocês entenderem média. Média, não preciso nem inicializar. Por quê? Porque geralmente a minha média é calculada baseado no quê? Na soma e na quantidade de elementos. Tá? Então, a média calculada com a soma e a quantidade
de elementos. Certo? Então, para eu fazer a média aqui, eu faço assim. Média é igual à soma que eu tenho. Quantos elementos eu tenho? 10. Tá? 10. Aí surge um problema, um probleminha. Por quê? Porque a média, geralmente, é valor, por padrão, ela é valor quebrado. Mesmo a gente digitando valores inteiros, ele vai dar um valor quebrado. Então, em média, aqui eu tenho que colocar float. Tá? Não pode ser int. Tá? E aqui dentro, eu tenho que colocar assim, ó, float. Por quê? Porque em linguagem C, se eu tenho dois inteiros, ele faz a divisão inteira. Ou seja, ele descarta o vírgula 00, o vírgula alguma coisa. Tá? Então, quando eu coloco esse float na frente, eu estou dizendo, ó, faça esse cálculo aqui de forma real, tá? Utilizando ponto flutuante. Então, toda vez que você fizer uma divisão utilizando valores inteiros, ele vai dar a divisão inteira. Tá? Bastante atenção para isso. Beleza? Então, aqui, na hora de apresentar, eu coloco também o F, porque ele é um float. E aqui eu ponho ponto 2 para ficar com duas casas decimais. Tá? Então, média sempre é float, tá, pessoal? Sempre. Vamos digitar o número